Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol, vocês já devem me conhecer. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 14 mitos a respeito dos gatos. Então, gente, antes da gente começar, só para lembrar, ativem as notificações para vocês sempre receberem os nossos conteúdos. Curtam os vídeos, compartilhem, deem a opinião de vocês, deixem dúvidas e falem se vocês estão gostando ou não. Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de mitos. Aquelas coisas que a gente escuta por aí, que falam a respeito dos gatos e às vezes a gente nem sabe de onde essas informações vieram. O primeiro mito, que com certeza todo mundo já ouviu falar, é que gato preto dá azar. Será mesmo? Essa história do gato preto começou lá na Idade Média, quando a Igreja Católica começou a acusar as mulheres de bruxaria, e elas eram associadas aos seus gatos, principalmente aos gatos pretos. Então criou-se um mito de que esses gatos ou carregavam espíritos ruins, ou que eles faziam coisas ruins junto com as suas tutoras. Por isso que essa história ficou se espalhando aí por algum tempo. Esses animais foram queimados junto com as bruxas e a gente teve uma época aí em que os gatos caíram um pouquinho no conceito das pessoas. Hoje em dia a gente já sabe que não tem nada a ver, mas ainda assim existe uma superstição. Algumas pessoas ainda têm aquela impressão, aquela dúvida, nossa, será um gato preto? Isso acontece com cães também. E a gente sabe desse preconceito porque se a gente conversar com quem trabalha em ONG, por exemplo, os animais que menos são adotados, além da gente pensar em deficiências, né, nessas adoções especiais, na idade do animal, mas existe sim um preconceito com relação à cor. Então gatos e cães pretos são menos adotados, né, são menos adotáveis. E isso simplesmente por conta de preconceito, por conta desse mito que já era, né? Vamos combinar que não tem nada a ver. Segundo mito, ronronar é doença ou ronronar transmite doença. Todo mundo sabe o que é o ronron do gato, né? Aquele sonzinho que ele faz, né? Que ele emite na garganta, né? Ali nas cordas vocais. Esse som, gente, o gato faz, né? Ele emite principalmente em situações de prazer. Então todo mundo aí já chegou em casa, já foi fazer carinho no seu gatinho, passar a mão nele e percebeu esse som. Ou quando ele vai ali, né, amassar o pãozinho, fazer um carinho na gente também, eles emitem, né, essa vibração. E não tem nada a ver com doença. Isso é uma característica do felino. Nem todos os felinos ronronam, né? Alguns felinos grandes têm essa capacidade e outros não. Mas os nossos gatos domésticos, todos eles ronronam, mais ou menos. A gente sabe também que às vezes o animal pode ronronar numa situação em que ele tem alguma dor, algum desconforto, numa situação de estresse. Então, aí poderia ser numa situação negativa, mas principalmente eles emitem esse som quando eles sentem prazer. Isso não tem nada a ver com asma, não tem nada a ver com bronquite, esquece isso. Não vai passar para você, o gato não está doente, muito pelo contrário, ele só está interagindo de uma forma muito legal. Então aproveitem o ronron do gatinho, tudo bem? Terceiro mito, gatos só gostam da casa. A gente já conversou sobre gatos serem territorialistas, então ele vai sim ter uma relação especial com o ambiente em que ele vive e ele depende disso. Isso é importante, inclusive, para a gente trabalhar essa qualidade de vida do nosso gato. A gente sempre fala disso. Então, o território é importante, a casa vai ser importante, mas não significa que o seu gato só gosta da sua casa. Não é isso. Pelo contrário, eles gostam sim do seu tutor, gente. A gente sabe disso. Quem tem o gato sabe disso, o quanto a gente gosta e o quanto eles retribuem esse amor. Então, na verdade, o que eu entendo a respeito disso é basicamente as pessoas que talvez não tenham contato com essa espécie. Então, quem nunca teve gato,
nunca se relacionou intimamente com um felino, talvez tenha essa impressão de que o gato só gosta da casa, se eu me mudar, ele vai voltar para outra casa porque ele não vai querer ficar comigo. Isso é bobagem, tá? A gente precisa sempre adaptar o ambiente. Quando a gente vai mudar, a gente tem que tomar alguns cuidados, mas não significa de forma alguma que o seu gato vai te abandonar porque ele só gosta da casa. Não tem nada a ver. Isso também eu acho que é falado bastante por conta da comparação com o cão, talvez. A forma com que nós nos relacionamos com os cães, né, a linguagem canina é um pouco não, né? É bastante diferente da linguagem felina. Então, eu acho que as pessoas comparam um animal com o outro e isso gera esse tipo de confusão. Mas é mito. Esqueçam. O seu gato te ama, ele quer se relacionar com você, não só com a sua casa. Quarto mito. Gatos são traiçoeiros. Será? Eu acho que não também. Com certeza não. De novo, é uma questão de linguagem. Às vezes a pessoa não consegue interpretar o sinal daquele animal, a linguagem daquele animal, e aí talvez numa brincadeira ou numa situação específica ela entenda que o gato seja traiçoeiro. Por exemplo, o gatinho tá ali embaixo da mesa esperando alguém passar para ele pular. Ele tá brincando, não é isso? Ele não é um caçador, ele não vai brincar simulando uma caça? Natural. E é uma brincadeira. Mas talvez pela falta de conhecimento a pessoa interprete isso como de forma que o animal esteja sendo traiçoeiro. Vale lembrar que esses sentimentos, gente, de ser traiçoeiro, vingança, ódio, tudo isso é bastante humano. A gente não deve colocar esses sentimentos num cão ou num gato. A linguagem deles, né, a capacidade deles em interpretar situações é muito diferente da nossa. Então, essas questões são bastante humanas. Mito total. Quinto mito. Gatos só caem de pé. Isso é uma questão que a gente tem aí até às vezes algumas maldades, né, envolvendo os felinos. Os gatos tendem a cair de pé porque eles têm uma adaptação, eles têm uma característica de conseguir se posicionar enquanto eles estão caindo, tá? Lá no ouvido do gatinho eles têm uma estrutura que consegue colocá-los numa posição para cair de pé. Mas tudo isso depende exatamente da altura que esse animal estiver caindo. Isso é uma adaptação de defesa. Isso não significa que a gente tenha que testar o nosso gato ou que a gente tenha que brincar com ele para que ele caia de pé, tá? Isso não tem nada a ver, gente. Pelo contrário, isso é maltratar o bichinho, tá? Então, a gente precisa sim, isso é uma questão importante, a gente precisa conversar e sempre observar. Se você mora num apartamento, por exemplo, às vezes a gente acha que, eu não vou ter lá meu apartamento porque meu gato não vai cair, meu apartamento é baixinho, se ele cair, ele vai cair de pé. Não significa que se esse animal cair, ele não vá se machucar. E quanto mais baixa a altura, menos tempo ele tem para conseguir se posicionar. Então é provável que ele não caia de pé de uma altura mais baixa. E mesmo se cair, ele pode se fraturar, ele pode ter algumas lesões bastante graves. Portanto, sim, os gatos têm uma adaptação para cair em pé na maioria das vezes, mas a gente depende de uma série de situações para isso. Não vamos testar, tudo bem? Telem aí todas as janelas, as portas, vamos evitar acidentes, porque depois acontece alguma coisa que a gente não consegue consertar, certo? E todo mundo vai ficar chateado com isso. Sexto mito. Gatos precisam sair de casa. A gente sabe que essa espécie naturalmente andaria, né, por distâncias mais longas, teria um território maior, mas nós também já conversamos. Assiste lá os nossos vídeos anteriores. Da forma que nós vivemos hoje, a gente não pode simplesmente deixar os nossos gatinhos passeando por aí. Então não vamos levar isso como uma afirmação, tá? Gato não precisa sair de casa. A gente tem que deixá-lo dentro do nosso ambiente e deixar o ambiente o mais especial possível para esse animal.
vamos considerar isso um mito, certo? 7º mito. Grávidas não podem ter gatos. Precisam se livrar deles, precisam doar esses animais assim que ficam grávidas. Essa questão também é bastante importante, a gente escuta muito isso, mulheres que ficam grávidas e quando passam no médico são incentivadas a não chegarem perto dos seus gatos ou a não terem os seus gatos no mesmo ambiente. Isso por conta da toxoplasmose, que é uma doença que é transmitida pelos gatos que estão contaminados. Só que a transmissão não acontece dessa forma. Não significa que se por acaso você tem um gatinho que tem a toxoplasmose, você vai fazer um carinho nele, você vai conviver com ele, ele vai deitar na sua cama e você já vai se contaminar. Não é bem assim que as coisas acontecem. O contágio é somente pelo contato direto com as fezes, se essas estiverem contaminadas, e num determinado período. Então não é porque o gato já teve contato com a toxoplasmose, com o toxoplasma, né, que ele vai ficar a vida inteira liberando esse parasita. Eu acho legal até a gente fazer um vídeo só disso, conversar a respeito da doença, como é o contágio, como é que essas coisas acontecem de fato, até pra gente ir eliminando aí esses preconceitos. Isso é uma coisa que eu escuto pra caramba, muita gente com medo, muita gente que ainda doa o seu gato, que ainda se livra dele, às vezes de uma forma não tão legal, por medo, né? Porque ficou apavorado, meu Deus do céu, se eu ficar com meu gato, meu filho vai nascer doente. Isso, gente, é péssimo pra pessoa, pro gatinho, e não é dessa forma, tá? Vou anotar aqui e vamos conversar a respeito disso, somente disso, muito importante. 8º mito, gato tem 7 vidas. Esse é engraçado, né? A gente sabe que não. 7 vidas, se tivesse 7 vidas estava ótimo. Em alguns países, eles falam que eles têm 9 vidas, mas isso não tem nada a ver. Eu acho que talvez, como o gato é um animal muito safo, né? É um animal que foge, né, de uma forma muito fácil. Talvez, ele caia e vai cair sempre de pé, então ele vai ter 7, 9 vidas. Eu acho que é realmente a linguagem, né, a leitura do animalzinho. Mas a vida dele é única, a gente precisa cuidar dela, levar no veterinário, fazer prevenção de saúde, cuidar da parte psicológica, sempre deixar esse animal o mais perfeito possível, porque ele só tem uma vida, né? E a gente precisa aproveitar essa vida, cuidar dessa vida da melhor forma possível. Certo? O que mais? Vamos lá. 9º mito. Gatos precisam de leite. Isso é da época da minha avó, eu acho, né? Achava um gatinho na rua, a primeira coisa que fazia era colocar lá o potinho com leite, né? E eles gostam. Mas, na verdade, nenhum mamífero, após o desmame, precisa de leite, nem o ser humano. Então, nós precisamos do leite somente na fase, né, de amamentação. Cada espécie vai ter o seu período e o leite é específico. Então, nós humanos dependemos do leite das nossas mães humanas. O gatinho precisa do leite da gata, o cachorrinho do leite da cadela, o bezerro do leite da vaca, assim por diante. Então, depois do desmame, né, depois de adultos, a gente não precisa de leite. Ah, Carol, mas é fonte de cálcio, o nutricionista fala, o médico fala, mulher tem que tomar leite, comer queijo, porque tem osteoporose, enfim. Tem muita coisa que a gente fala a respeito disso. Mas a gente sabe que o leite não é a melhor fonte de cálcio para nós, por exemplo. Falando dos gatos, eles não precisam do leite em termos nutricionais, tá? Então, ele vai ter tudo que ele precisa na ração, no sachêzinho, tudo aquilo que é para gato. O leite seria um agradinho, um petisco de vez em quando, só que a gente pode ter alguns probleminhas aí associados a oferecer o leite. Então, às vezes, uma intolerância, uma diarreia, vômito. Então, não precisa colocar o leite na dieta do seu gatinho. 10º mito. Gatos e cães são inimigos.
Não, né? São espécies diferentes, com comportamentos diferentes. A gente sabe que os dois animais são predadores, mas o gato também é uma presa, e ele pode ser uma presa potencial de um cão, por exemplo. Mas isso não significa ser inimigo. Então, quanta gente a gente não conhece, eu, por exemplo, que tem gatos e cães, né? E esses animais convivem super bem, não tem nenhum problema. Às vezes somente se respeitam dentro de um ambiente, às vezes são super amigos. Então, você não deve partir do princípio que existe uma inimizade, tá? Não. A gente precisa sim trabalhar esse contato, trabalhar essa socialização. Se você já tem um e depois você quer adquirir a outra espécie, é bacana ler um pouquinho, pede ajuda pra gente, para que a gente consiga aproximar esses animais de uma forma tranquila, né, de uma forma mais correta, vamos pensar assim, tá? Para que vocês tenham um ambiente harmonioso, mas nada a ver de ser inimigo, tá? De novo, uma questão bastante humana, né? Nós pensamos em inimigos, eles não tem nada a ver. 11º mito. Gatos precisam de menos cuidados do que os cães, porque eles são independentes. Isso todo mundo fala. Os gatos são independentes, eles dão muito menos trabalho, muito mais fácil cuidar de gato, cachorro depende muito, fica chorando quando a gente sai. Isso é algo que é muito falado. Só que aí a gente cai também num certo problema. Por mais que os gatos tenham um comportamento mais independente pelas próprias características, isso não significa que eles não precisam de atenção, que eles não precisam ser observados, que eles não precisam ser cuidados, tá? A gente percebe isso na clínica, uma incidência menor de gatos que frequentam as clínicas para fazer preventivo. Muito mais cães entram na clínica veterinária para fazer exames, para fazer a vacinação anual, para serem castrados. Então, talvez, eu acho que seja um pouquinho ainda da mentalidade, principalmente que a gente tem aqui no nosso país, né? De que o gato é aquele bichinho que se cuida sozinho, que sai a hora que ele quer, que volta para casa a hora que ele quer, eu só deixo potinho de comida, de água, caixinha de areia e ele se vira. Mas não é assim. Então, nós precisamos sempre observar o nosso gato, cuidar dele e pensar na prevenção da saúde dele, assim como nós fazemos para os cães, tá? Então, mito total, e isso gera, inclusive, problemas para os felinos. Outra coisa, gente, que é super importante. O gato, ele esconde um pouco o que ele está sentindo em termos de dor, né? Então, às vezes ele tem dor, ele está se sentindo desconfortável, mas ele só fica quietinho. Se é um gato que sai de casa, às vezes ele está até fora e você não está vendo isso. E a gente acha que está tudo bem. Mas é importante a gente sempre observar o nosso animal, até para a gente perceber quando ele tem algum comportamento diferente, por mais que isso seja muito sutil, porque provavelmente vai ser uma alteração muito sutil. Então, a falta de leitura, né? De novo, o desconhecimento da espécie, do que é natural para ela, faz com que a gente interprete as situações de uma forma errada. Então, observa bastante o seu gatinho. E às vezes só o fato dele ficar um pouquinho mais quieto, dele brincar um pouquinho menos, dele não estar subindo ali naquela cadeirinha, isso já pode mostrar pra gente que tem alguma coisa errada, tá? E aí precisa procurar o veterinário, precisa investigar e a gente precisa tratar, né? E ver realmente o que está acontecendo, cuidar desse bichinho. 12º mito. Gatos não gostam de água. Isso é bastante relativo. Quando a gente pensa em raças, né, a gente tem o padrão, né, de determinada raça. Lembrando que mesmo dentro de uma raça nós temos comportamentos de indivíduo, tá? Então existe um padrão, mas não necessariamente em 100% dos indivíduos. Então, algumas raças a gente sabe que tem uma relação um pouquinho diferente com a água, né? Gatos que gostam de nadar, que gostam de entrar na água, outros não.
Isso também vai depender do que esse bichinho teve contato lá na infância, né? E outra, a gente tem que pensar, ele não gosta de água porque ele não gosta de tomar banho, mas talvez ele não goste do banho, só que ele brinca na água. Quando você tá tomando banho, ele fica lá perto do box, às vezes tenta entrar. Então, isso não é geral, tá? Cada gato vai ter o seu comportamento e a gente consegue estimular mais ou menos. Só que sempre respeitando o limite do nosso gatinho. Não adianta ficar enfiando o gato. Ele tem que gostar de banho, ele vai ter que se acostumar, então eu vou dar banho nele toda semana. Pera, não é isso, tá? Então, não é sempre. Tem gato que gosta mais, tem gato que gosta menos. E lembra disso. Às vezes ele não gosta do que você faz com a água. Então, vai passar shampoo, condicionador, vai enxaguar, vai secar. Uau, é muita coisa. Não é que ele não gosta da água. 13º mito. Castrar engorda. Bom, isso não é só para gato, né? Cão também, as pessoas tendem a falar, não vou castrar porque vai ficar gordo. Lembra, assiste lá o nosso vídeo, gente. A gente falou de alimentação. Se a gente tem menos energia sendo consumida pelo organismo, não adianta eu comer a quantidade que eu sempre comi. Então, um gatinho bastante ativo vai comer mais e vai manter o seu score, né? O seu peso ideal. Se a gente castra esse gato e ele tende talvez a ficar um pouco mais tranquilo, porque isso também não é sempre que acontece, se ele está gastando menos energia e está comendo o que ele sempre comeu, ele vai engordar. Então isso é só uma questão de balanço energético, não tem a ver com a castração. Vou castrar, ele vai engordar. Não, vou castrar? Vou castrar. É importante, a gente precisa. Mas a gente ajusta essa quantidade de alimentação. A gente usa uma ração para gato castrado, um sachê para gato castrado, e a gente tem que adaptar aí o que o nosso bichinho precisa comer a partir de agora. Então não é simplesmente porque eu castrei, é porque eu castrei e não ajustei as quantidades que ele precisa comer. Simples assim. E exercício, né? Brincadeira, atividade física, a mesma coisa que acontece pra gente. Se eu não me exercito e como muito, eu engordo. Se eu me exercito muito e como pouco, eu emagreço. É a matemática que funciona para eles também. Último mito. É normal o gato vomitar. Ele tem bola de pelo, então é normal ele vomitar. Não. A gente sabe que existe a bola de pelo, os gatos eliminam sim algum pelo por via oral, né? Como se eles estivessem vomitando. Alguns gatos menos, outros mais, vai depender da pelagem desse animal, né? Da densidade dessa pelagem, mas não é normal o gato vomitar. Se o seu gatinho apresenta esse sinal, então vira e mexe, ele tá lá vomitando, comeu a ração, passou um pouquinho, vomitou. Não, mas é pelo. Não, gente. Não associem sempre a bola de pelo, tá? Isso é comum também na clínica. A gente vê bastante relato de tutor que fala que o gato vomita. Mas ele sempre vomitou. Agora ele tá vomitando mais, mas ele sempre vomitou. Mas ele não deve vomitar, tá? Então vamos investigar, a gente avalia a ração, faz exame. Será que esse gatinho tá com uma gastrite, alguma alteração, tá bom? E a gente avalia também essa questão da bola de pelo. Será que é isso? E por que será que ele não está conseguindo fazer isso de uma forma um pouco mais adequada? Então não é normal, a gente precisa ver o que está acontecendo e precisa tratar se for o caso. Tá legal? Falamos de 14 mitos, hein? Se vocês tiverem outros, eu dei uma pesquisada e esses foram os que eu mais vi, são as maiores dúvidas. Mas se vocês tiverem algum outro mito ou alguma outra dúvida, escreve pra gente que a gente conversa num próximo vídeo. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Então, lembrando, ativem as notificações, participem com a gente, assistam os vídeos no nosso canal e deixem as sugestões e opiniões de vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.